Ok, vamos para a nossa próxima aula. Hoje o assunto será cenas paralelas e eu também vou dar um en passant com você a respeito de cutscene. Tá? Tem relação direta com cenas paralelas porque, como o próprio nome diz, cutscenes são cortes de cenas. Tá? E nós vamos ver como nós vamos utilizar isso no nosso livro. Mas seja como for, o princípio básico das cenas paralelas é você conseguir fazer com que o leitor acompanhe duas histórias simultaneamente. Para que você entenda o exemplo, você deve recordar daquele seriado que existia, chamava 24 Horas. Tinha o Jack Bauer, tal, que era o Sutherland, que era o protagonista, e o tal do Jack Bauer era um agente, enfim, do governo, tinha que lidar com inimigos do Estado, coisa assim. E o seriado se chama 24 Horas. Olha que bacana. Na aula anterior eu comentei com você a respeito de fazer a sua história num espaço pequeno, num tempo linear pequeno. Isso é, você vai escrever a sua história, em vez de escrever uma história que se passa durante anos, você pode escrever uma história que acontece em um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Quanto menor o prazo linear, para você é mais fácil, principalmente no início da sua carreira. Não quer dizer que você não vai escrever a respeito dos outros tempos, passado e futuro, ou enfim, destrinchar isso de uma maneira mais detalhada. Mas você faz isso através de digressão, nós falamos disso na aula anterior. Mas enfim, neste seriado 24 Horas, perceba uma coisa. Por que se chama 24 Horas? Vamos entender. Porque todos aqueles eventos acontecem num período de 24 horas. Isso é como se começasse 6 horas da manhã e terminasse 6 da manhã do dia seguinte. E como é que você mostra, no caso na televisão, cenas simultâneas ao mesmo tempo? Neste caso especificamente, em muitos momentos do seriado, eles cortam a cena, eles dividem a tela, tá? Como se fosse isso aqui, eles dividem a tela lado a lado, assim, como se fosse passando uma cena de um lado e uma cena do outro. Fazendo isso, você, embora não haja o diálogo nessa cena do lado, você está vendo o que está acontecendo nessa cena, enquanto você está acompanhando essa cena principal. Qual que é a ideia? A ideia é transmitir em tempo real, na televisão. No caso do 24 Horas, se você parou para fazer a conta, a temporada tem 24 episódios com duração de 1 hora. Então, olha só, o primeiro episódio passa das 6 às 7. O segundo episódio das 7 às 8. Depois das 8 às 9. Então, se a proposta do seriado é um filme em tempo real, uma história em tempo real, então, obviamente, enquanto está acontecendo uma cena num determinado lugar, está acontecendo uma outra cena em outro lugar. Então, eles usam dividir a tela, às vezes até em 4 partes, para mostrar como está sendo, o que está acontecendo nas outras cenas, enquanto você vê a cena principal num dos players. E como que a gente aplica isso num livro? É lógico que no livro não tem como a gente cortar narrar duas cenas ao mesmo tempo. Portanto, você vai ter que interromper uma cena e, evidentemente, continuar esta cena posteriormente. Então você faz o que? Você usa a cutscene. A cutscene, que é corte repentino de cena, e começa a narrar outra cena que estaria supostamente acontecendo ao mesmo tempo. Isso na literatura não atrapalha. As pessoas conseguem, o leitor consegue identificar que parou aquele momento e aí voltou um pouquinho no tempo e está narrando agora uma cena que está acontecendo em outro lugar. E olha que coisa incrível. Eu escrevi um livro chamado Ensaio sobre a Verdade e a curiosidade desse livro é que, vamos imaginar, há uma cena que está acontecendo num carro. Tá? Então, num carro está havendo um diálogo, tem várias pessoas dentro de um carro, e aí a cena é narrada do que está acontecendo dentro do carro. Então, um período ali de alguns minutos dentro do carro. Na história que eu escrevi, as pessoas não... Ninguém sabe exatamente por que eles estão dentro do carro. Até sabe para onde está indo,
enfim, a finalidade da viagem. Mas não sabe como foi que eles decidiram ir juntos. Por que eles estão todos juntos no carro? Então, o que eu fiz ali? Eu fiz uma espécie de digressão rápida, né? Nesse caso não é bem o nome de digressão. Digressão é quando a pessoa fica vagando, tá? Ela está pensando, viajando na maionese, pensando na morte da cabrita, e aí você usa esse momento do seu personagem para narrar alguma coisa do passado que ele esteja pensando. Ou evidentemente, a respeito de alguma coisa esperançosa do futuro, né? Mas nesse caso, eu fiz troquei a ordem, digamos assim. Então, acontece a cena dentro do carro, aí a cena do carro é interrompida e começa uma nova cena. A princípio, o leitor fica um pouquinho perdido. Ele fala, o que está acontecendo? Cadê o pessoal que estava no carro? E aí, começa uma cena a ser narrada. Que, por fim, ela é finalizada com eles entrando no carro. Então, é que bacana. Fica uma espécie de revelação, né? Não se encaixa naquele negócio de Deus Ex Machina ou coisa assim. Mas é um encaixe interessante, porque você narrou a cena, o pessoal, embora entenda o que está acontecendo ali, não entende muito a origem daquela cena. E aí você narra uma cena posterior que dá a revelação de como foi que eles foram parar no carro. Um outro exemplo disso é o filme, aquele filme Tropa de Elite. Na verdade, eles usam uma cena só no início do filme. No início do filme você começa a ver, aparece um tiroteio, o Capitão Nascimento está ali saindo do hospital, parece que o filho dele está machucado, enfim. Ele está saindo e aí acontece um tiroteio. Aquela cena é interrompida, leva um cutscene, e aí a história começa lá das suas origens, onde tudo começou. Então você meio que antecipou uma cena, mas sobre antecipação de cena é um pouco mais para frente no curso, nós vamos falar. Aqui é especificamente sobre cenas paralelas. Então qual que é a ideia? Você está narrando uma cena, interrompe essa cena e começa a narrar uma outra cena que está acontecendo em outro lugar, evidente que tenha conexão com a trama, lógico, não é nada deslocado que não tem nada a ver. Você está falando sobre um casal, vai falar o que está acontecendo lá com os pais de uma das pessoas, se aquela narrativa não vai ter uma relação com a trama, a não ser que ela tenha importância para a trama. Tá? Então, se for algo que eles estão agindo lá de alguma maneira e que vai influenciar aqui na história, sim. Se não, nem use. Tá? Uma última obra que vale a pena citar ainda, que usou muito isso, foi o Código da Vinci. Né? O Código da Vinci de Dan Brown, nossa, aquilo ali o cara usou e abusou de cenas. Se você já viu a obra, você vai ver que chega a dar raiva. Por quê? Porque ele está narrando a cena, e aí a cena começa a esquentar, ele parece que aplica o modelo receita que nós estamos vendo aqui no seu livro, sempre no final das aulas. Ele aplica em cada capítulo, ele não aplica na obra. Parece que em cada capítulo, assim como no Prison Break também, nesse seriado de muito sucesso, eles aplicam praticamente em cada capítulo a receita. Então a receita tem um ponto inicial, que é de apresentação, de conexão emocional, depois vai andando, vai aumentando os problemas, tem o clímax e a conclusão. Ora, isso normalmente é utilizado na obra inteira. Nesse caso, os ousados aí fizeram em cada capítulo. Então isso causa um efeito bastante interessante, por quê? Porque são mini histórias dentro da sua grande trama. É como se cada capítulo fosse uma história, com um começo, meio e fim, digamos assim. Seja como for, no caso do Dan Brown, do Código da Vinci, mais especificamente, ele é tão atirado que ele faz isso não apenas no capítulo, mas faz na cena, praticamente em cada cena daquela história, ele tem o começo, meio e desfecho de um determinado ponto, não da trama, mas de um ponto específico. Então ele fecha todos os pontos específicos a cada trecho. E aí você está lendo, então começa a história, você está lendo ali, os acontecimentos vão aumentando, a adrenalina vai subindo, quando está no pico, quando está chegando no topo do clímax, aí ele corta a cena. Ele corta a cena e começa a narrar uma cena que está acontecendo do outro lado da cidade, né? Com outros personagens. Putz, na hora você fica com muita raiva na hora. Por quê? Porque você está ali na adrenalina, quer saber o que vem depois. E aí toma aquela gelada, sabe como você sai do banho quente e bum, entra na água fria? Então tem um choque térmico emocional que causa um efeito bastante interessante
no leitor. Então, usar isso de maneira sábia, né? Lógico que você não vai ficar, principalmente agora que está começando, não exagera, né? Mas procura fazer um exercício, por que não? Você está narrando uma cena que está acontecendo aqui, a cena está ficando boa, está ficando aquecida, em vez de dar o desfecho dela, corta a cena, né? Dá um cortezinho ali, tipo cliffhanger, né? Na beira do penhasco, e começa a narrar uma outra cena fria. Até porque se você concluir esta cena agora, esse é o diferencial das cenas paralelas. Se você concluir essa cena, pode ser que o seu leitor pare naquele capítulo e fale, beleza, eu continuo lendo amanhã, ou continuo lendo depois. Se a tua ideia é prender a atenção dele mesmo, fazer ele continuar lendo, então você faz o quê? Você interrompe no clímax, começa a narrar uma outra cena morna, né, mais fria ou morna, e vai levando ela para o clímax. Quando a segunda cena chegar no clímax de novo, aí você interrompe a cena de novo e volta para a primeira cena. Então entenda a dinâmica. Está narrando uma cena, vai aumentando a adrenalina dela, vai aumentando. Chegou no clímax, corta. Começa a narrar outra cena. Uma forma que você pode fazer isso muito bem no livro, inclusive, é usando estrelinhas. Então como que é? Você vai escrevendo o capítulo. Quando chegar no ponto do clímax, embaixo, você coloca, vamos supor que você tem... vamos supor que na sua história está acontecendo 3 cenas importantes. Então, vamos supor que é uma história de investigação. Então, tem o ponto de vista do policial, que está acontecendo na delegacia, os policiais são os investigadores, estão fazendo a investigação. Por outro lado, tem o ponto de vista do assassino, do criminoso, portanto, uma cena em outro lugar, com outro personagem. E uma terceira cena que é com a vítima. Como é que está sendo a vítima aqui? Então você começou a narrar aqui a cena da vítima. Aí a vítima sofre um crime ou coisa assim. Está no clímax, interrompe. Aí começa a narrar a cena do vilão, no caso. Do antagonista. Né? E aí você começa a narrar ali a cena. A hora que ela fica no clímax, você interrompe. E aí começa a narrar a cena do policial. Aí o policial, eles estão investigando. Quando começa a chegar no clímax, interrompe. E aí volta na primeira cena, que é a da jovem, que vem depois, o desfecho daquele clímax. Só que você não vai apenas dar o desfecho, entenda bem a dinâmica. Você passou por 3 cenas. Quando você volta na primeira, você não dá só o desfecho. Você começa de novo uma mini trama dentro daquele capítulo. Então você resolve aquele clímax, dá o desfecho nele e já engata em outro. Começa, uma adrenalina, chega no clímax, corta. Aí vai para a cena seguinte. Compreendeu a dinâmica? Sabe? Então, em outras palavras, a ideia você vai soltando ponta, então soltou uma ponta, soltou 2, soltou 3, volta, fecha aquela ponta, abre de novo, leva até o clímax e se interrompe. Vem para a segunda cena, fecha a clímax anterior, começa uma nova cena, interrompe. E a terceira sucessivamente. Isso vai fazer com que o leitor não consiga parar de ler, dá uma paranoia no leitor, assim, ele não consegue parar de ler mais. Né? Tem casos aí de pessoas que perderam emprego por causa desse livro aí do Código da Vinci. Aí eu conheço casos de gente que estava lendo o livro, às vezes começou a ler de manhã, quando acordou, pegou para ler 10 minutinhos, e nossa, deu a hora de ir para o trabalho, não foi, porque precisava acabar o livro, precisava continuar lendo, principalmente num terço do livro para frente, usar esse negócio de corte de cena e cena paralela direto. Dá uma sensação maluca assim no leitor. Tá bom? Então, sobre cenas paralelas, use com moderação, procure exercitar, né? Faz um exercício escrevendo já, nós estamos escrevendo seu livro, né? Então faz um testezinho. Narra uma pequena cena de um acontecimento sobre o personagem principal, mas também interrompa e narre e comece a narrar a cena que está acontecendo em outro lugar. Interrompe no clímax, volta, fecha a primeira, depois volta, fecha a segunda e aí segue a tua trama, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não deixa de cumprir com a nossa atividade aí de hoje, que é mais um capítulo do seu livro. Você vai agora para o próximo capítulo e lá nós vamos falar de algo bastante interessante. Não me recordo em que capítulo nós estamos, mas a gente se vê já na próxima aula, ok? Então até já.